Vamos começar. Eu queria agradecer muito à doutora Lídia e ao doutor Matheus que aceitaram esse convite. Quando surgiu esse assunto lá no finalzinho do ano passado, eu logo conversei com ela, e esse não, mas é um assunto super interessante, vamos trabalhar com o pessoal. E dado o retorno de vocês, né? Todo mundo perguntando se ia ficar gravado, né? Quanto tempo ia durar, em tudo, enfim, deu para perceber que é um assunto realmente que é importante para o nosso setor, importante para os trabalhadores e os empregadores. Então, já vou passar direto a palavra para a Lídia e para o doutor Matheus, deixando eles à vontade. Vocês, no final, terão espaço para as perguntas. É só utilizar ali o levantar a mãozinha, que a Gabi vai fazendo a inscrição de vocês e chamando conforme vocês foram levantando a mão. Tá? Então, aproveitem muito a palestra, tirem todas as dúvidas de vocês. Doutora Lídia e doutor Matheus são ótimos, super parceiros, e vão esclarecer de uma forma simples que vocês vão conseguir entender e levar isso para o dia a dia de vocês. Obrigada, Lídia. Obrigada, Matheus. Boa tarde, pessoal. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com vocês, tá? E eu vou iniciar um pouquinho o assunto aqui, essa conversinha com vocês, depois eu passo a palavra para o doutor Matheus, dividimos entre eu e ele a nossa palestrinha, tá? Para que a gente possa explicar rapidamente o que está acontecendo, alertar vocês dos perigos que a gente tem corrido por conta dessa situação de acordos extrajudiciais, alertar também, porque, afinal de contas, o mais importante no negócio hoje da gente é a prevenção, né? E essas palestras justamente visam trazer vocês a novidade, as alterações, para que vocês possam cumprir com o trabalho de prevenção dentro das empresas, tá? Bom, de pronto eu agradeço a presença, agradeço a oportunidade, sempre é bom conversar, e eu começo a falar sobre as demissões. Nós sabemos que hoje nós temos, assim, com a reforma trabalhista, algumas novidades que nos ajudam à hora de pensar a demissão do trabalhador. Tá? Uma delas é o mútuo acordo. O mútuo acordo é feito pelo contador. O contador vai fazer uma rescisão, onde o funcionário vai assinar a rescisão juntamente com o patrão, o empregador, o mútuo acordo. Esse mútuo acordo são aquelas oportunidades que o trabalhador não quer ficar mais, quer sair, né? Tu não quer demitir, mas ele também não quer pedir demissão. Então, chega-se a esse acordo, né? Ele assina a rescisão, vai receber 80% do fundo de garantia depositado, metade do aviso prévio, 20% da multa do fundo, a empresa, em vez de pagar 40%, vai pagar 20%, né? Ele vai sacar 80% do fundo, vai receber metade do aviso prévio, e a única, digamos assim, desvantagem que o trabalhador teria é que ele não poderia usar o seguro-desemprego. Mas esse mútuo acordo justamente visa aquele pessoal que quer sair. Ele não está pensando no seguro-desemprego, está pensando em uma outra empresa, ter uma outra atividade, ter uma outra fonte de renda, e esse mútuo acordo entra muito bem. Essa é a inovação da reforma trabalhista. Além dessa inovação, a reforma trabalhista também trouxe o acordo extrajudicial. É aquele acordo que, quando o funcionário recebe a sua rescisão, vai embora, a empresa tem a sensação de que deve alguma coisa, de que não pagou corretamente a gorjeta, que não pagou corretamente, por exemplo, o adicional das horas extras, porque a atividade dele é insalubre e vocês não têm autorização para atividades insalubres, fazer hora extra com jornada compensatória ou banco de horas, né? Só um parênteses, né? A lei exige hoje para as empresas que têm atividades insalubres que obtenham, para que tenha hora extra, autorização da autoridade da delegacia para fazer hora extra naqueles casos que vocês têm banco de horas ou jornada compensatória. Quem tem insalubridade nessas duas condições tem que ter autorização normativa, ou via sindicato ou via DRT. Então, vocês estão demitindo alguém, ele já recebeu a rescisão, e tu quer acertar, daí tu chega para ele, olha, eu quero acertar contigo, tem alguns detalhes aí, ou tu foi um bom trabalhador, eu quero te dar uma recompensa, né, um dinheiro para tu seguir na tua nova etapa da vida, enfim, eu quero te premiar.
mas eu tenho que premiar esse trabalhador, eu tenho que acertar o meu passado, algumas coisas que eu sinto inseguro, que o advogado me falou, olha, tem aí um risco trabalhista, tu deve hora extra, tu não pagou corretamente as gorjetas, tu não integrou aqui, tu fez assim, tu pagou fora do acordo coletivo, N situações, certo? E aí tu quer acertar com o funcionário, e aí a lei te trouxe, então, um acordo extrajudicial. Como que acontece isso? Como que ele atua na prática? Na prática, a empresa vai conversar com o empregado, vai conversar com ele, vai dizer, olha, eu gostaria de acertar contigo, né? Mas nós temos que fazer isso dentro dos protocolos, tem que fazer dentro da contabilidade, tu vai ter que ter um advogado, procura alguém da tua família, se tu não tiver, a gente pode te ajudar a encontrar um profissional, e tu vai entrar na justiça pedindo algumas coisas, nós vamos acertar o que tu vai pedir, assinando juntamente essa petição que chama Acordo Extrajudicial. Ele vem com seu advogado, faz a petição, o advogado da empresa assina junto com o colega, ingressa com essa petição, acordo extrajudicial, e explica para o juiz o que está sendo pago, quais são as parcelas que terão incidência do INSS, né? Aqui eu abro um parênteses, e neste caso, a gente recomenda, quando se faz os acordos extrajudiciais, sempre colocar alguma parcela dentro do acordo para descarregar o não recolhimento do INSS. Por exemplo, acertar um dano moral, acertar o intervalo entre a jornada, que são parcelas indenizatórias, que não incidem em INSS. Né? Então, tu consegue fazer descarregar, digamos assim, um pagamento, uma quitação, por exemplo, tu vai ter das horas extras, vai ter do intervalo, vai ter do dano moral, vai ter da insalubridade, vai ter das gorjetas, e tu consegue, né, recolher pouco INSS se tu souber, né, atribuir a distribuição desses valores em parcelas indenizatórias. Uma delas pode ser o dano moral e a outra pode ser o intervalo da jornada, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, indenização pelo vale transporte não recebido durante o relacionamento. Existem N maneiras de vocês trabalharem esse momento para ser o menos custoso possível. Essa petição vai ser assinada, então, pelo procurador do reclamante, pelo procurador da empresa e vão juntar no processo. O juiz, em menos de 48 horas, tem homologado os nossos acordos, bem tranquilo. O juiz homologa o acordo, intima para pagamento. Geralmente, a gente faz esses acordos, né, para dar uma segurança para os clientes, a gente sempre condiciona o pagamento após a homologação do acordo. O juiz homologou, deu o ok dele, então a gente liga para o cliente, olha, o acordo foi homologado, o juiz homologou, está assinado aqui, né, que vale como sentença, porque esses acordos homologados, esses acordos extrajudiciais, a partir do momento que homologados, vocês não devem mais nada a título de todos aqueles valores postulados naquele acordo. Há uma segurança jurídica muito forte, e isso é importante salientar. Ah, eu fico inseguro, e se ele reclamar de novo? Ele até pode entrar, reclamar o que ele quiser, mas esses valores ali que estão discriminados e pagos no acordo, eles valem como sentença transitada em julgado após a homologação. Não poderá jamais tentar algum pedido jurídico sobre esses valores homologados, certo? Deixar bem claro quanto à segurança jurídica desses acordos extrajudiciais. Homologado o acordo, nós vamos pagar o cliente, vai ser depositado numa conta e o advogado do reclamante vai indicar. Pode ser a conta do advogado, pode ser a conta do cliente, né? É melhor do cliente direto, para que o dinheiro vá direto para a conta dele, não fique pulando de CPF para CPF, né? Ninguém mais gosta de ligar o CPF a valores. Então, vai ser pago, o processo encerra, o juiz homologa, passou 8 dias, se ninguém recorreu, ninguém reclamou, aquilo virou sentença transitada e julgado. É lei entre as partes, não poderá haver mais nenhum pedido sobre aquelas situações que constam desse acordo, essa homologação extrajudicial. É importante, assim, que todos tenham bem presente que o nosso ramo, né, que agora Porto Alegre conseguiu ter a homologação finalmente das gorjetas através da norma coletiva, como que vai ser antigamente até a última norma coletiva, nós não tínhamos ainda definido as questões das gorjetas.
A partir de agora, sim, através do acordo coletivo, o pessoal vai lá no sindicato, faz o acordo e introduz o recolhimento daquelas parcelas que incidem sobre a gorjeta que é distribuída para os funcionários. De cá para trás, nós temos em aberto 4 anos, praticamente, de recolhimentos de situações ligadas aos pontinhos, às gorjetas, e a maioria das empresas, dos restaurantes, hotéis, bares, restaurantes, não faziam os recolhimentos. Essa é uma oportunidade que vocês podem chegar para o trabalhador e falar, olha, nós temos aí um valor separado para a gente negociar, queremos te pagar para acertar isso, enfim. N situações a gente pode criar, a gente pode largar nesse acordo extrajudicial para que vocês tenham absoluta segurança do que estão fazendo. Né? É importante salientar que, na saída do trabalhador, essa conversa tem que ser promovida pelo RH. Né? Eu acho que, geralmente, a maioria das empresas, quando demite os seus trabalhadores, conversam, né? Perguntam. Né? Às vezes tem um questionário que a pessoa assina ali, dizendo quais são as suas sugestões, as suas dúvidas, se tem alguma coisa. Esse é o momento, na saída da despedida, de travar esse relacionamento e trazer o empregado para essa conciliação. Nós temos assim 100% de segurança nessas conciliações, né? Assim, grande parte dos nossos clientes têm optado em fazer esses acordos, né? Estão satisfeitos, né? A gente comenta muito, é uma maneira segura, boa, prática, né? Vocês conseguem se planejar financeiramente, aquilo fica definido, consegue limpar o passado, né? De repente, às vezes o cara demite e a gente, eu acho que esse eu vou me incomodar. Pode ser que reclame, vai me incomodar, vai me botar na justiça, vai me pedir isso, vai me pedir aquilo. Né? Então, às vezes tem situações que a gente conhece o nosso calcanhar de Aquiles, né? E nesse sentido é uma maneira que a gente tem para organizar, fazer a prevenção, né? Evitar o passivo trabalhista mais adiante. O Tribunal da Quarta Região, né, entende que para o acordo extrajudicial não poderia nele constar as parcelas decorrentes da demissão. A jurisprudência do nosso tribunal tem entendido assim. Porém, como a chamada do nosso curso diz, lá na chamada das mídias, por e-mail, pelas mídias sociais, que é sobre os acordos demissionais, a nova norma coletiva, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma nova regra. Tá? E daí eu vou passar a palavra para o doutor Matheus para comentar sobre essa nova regra que vai nos fazer pensar muito quais são os passos que nós, empresas, vamos tomar adiante. Porque pela nova norma, que foi editada final de dezembro agora, final do ano passado, 2024, pela nova norma está havendo uma certa interpretação que pode deixar em dúvida. Né? E as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa parte da palestra que eu acabei de fazer sobre o acordo, a homologação desse acordo, como tem que ser feito, alguma situação prática, anotem aí no cantinho aí do papelzinho que vocês têm, né, para a gente conversar depois que o Matheus concluir a palestra. Então, de pronto, agradeço. Passo para o doutor Matheus falar sobre a nova norma, que foi editada no passado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que regula, né, a atuação dos tribunais no Brasil. E ele vai comentar e depois a gente vai voltar a responder perguntas. Eu já tenho 2 perguntas aqui, né? Enquanto o Matheus conversa com vocês, vão anotando as perguntas e a gente retoma daqui a pouquinho para, então, esclarecer um caso prático de vocês, alguma situação que estejam passando e a gente vai dirimir, tá bem, pessoal? Muito obrigada. Matheus, contigo, por favor. Olá. Boa tarde, pessoal. Sempre uma alegria conversar um pouquinho com vocês, também o pessoal da Brasel, que muito representa o ramo de vocês, né? É um ramo que veio a pandemia, é o primeiro a fechar, é o último a abrir. Com as enchentes de maio também, para quem foi atingido, é a mesma situação, né? Então, tudo que puder ser feito para evitar um passivo, para evitar um litígio e para ajudar, é feito pela Brasel e também com a gente de forma jurídica. A já falou ali, uma das formas, né, de resolução de conflito na Justiça do Trabalho é o acordo extrajudicial. Esse acordo extrajudicial, ele é regulado pela reforma trabalhista, né? E desde 2017, como tudo no Brasil,
sempre se criou uma polêmica, o que poderia ou não poderia, cada tribunal tinha um entendimento, será realmente que eu fazendo esse acordo, eu estou ajudando aquele empregador, eu estou ajudando o restaurante a evitar um passivo com aquele empregado, com aquele gerente, que muitas vezes não tem ponto, e a gente sabe que tem uma discussão muito grande, né, na Justiça do Trabalho, sobre o artigo 62, será que é gerente, será que não é? Será que com o acordo extrajudicial eu vou estar evitando esse tipo de litígio? Né? O advogado do futuro é um advogado que evita processo, que evita uma ação judicial. E o acordo extrajudicial ele vem exatamente para isso, para evitar. Só que, de 2017 até o final do ano passado, se instaurava polêmica. Tinham juízes a nível Brasil que entendiam que não poderia dar quitação ampla do contrato de trabalho, outros davam quitação apenas do que está sendo postulado ali. Não era muito claro o que realmente englobava ou não englobava, né? Até que o Conselho Nacional de Justiça, porque a Justiça do Trabalho tem muito litígio, tem uma litigiosidade muito grande, é um fato, né? E a ideia é que cada vez tenha menos ações, e tem muitas. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, para pacificar essa matéria, para vocês entenderem, o CNJ ele não é tribunal, ele é um Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro pelo presidente do STF, né? E o CNJ é um conselho, eles determinam resoluções que, via de regra, devem ser aplicadas pelas pessoas. Essa resolução, que é a resolução 586 de setembro de 2024, 30 de setembro de 2024, ela vem para resolver essa situação. Ela vem para dizer o que pode, o que não pode, como pode, enfim, ela vem para pacificar esse ponto. E esse é o motivo do nosso curso hoje, porque não é a Lídio Mateus, não é o TRT4, o TRT12, não, é o CNJ, que está acima de todos, que quer evitar e estimular as empresas e também os empregados a que façam acordos e evitem uma audiência trabalhista, um processo moroso, uma discussão. É isso. Eventualmente pode ter um passivo? Pode. Como é que a gente faz para resolver? Negociando, levando para homologação por um juiz do trabalho, dando segurança para cada um de vocês. Eu vou compartilhar agora na tela aqui essa resolução e a gente vai dissecando artigo por artigo para vocês entenderem bem o que pode, o que não pode, como é que vai ficar daqui para frente. Né? Rescisão, como a doutora Lídia falou, será que eu posso hoje homologar a rescisão do meu empregado por meio de acordo extrajudicial? Antes da reforma e depois, a depender da convenção coletiva, tinha que ir no sindicato obrigatoriamente. Com a reforma, acabou essa exigência, salvo se tem previsão em norma coletiva. Vou compartilhar agora a tela aqui com vocês, dessa resolução, e a gente vai acompanhando. Aí, resolução 586, de 30 de setembro de 2024. Olhem como que é a chamada da resolução. Dispõe sobre métodos consensuais de solução de disputas na Justiça do Trabalho. Vamos lá. Métodos consensuais, como um acordo. Um aperta a mão do outro, resolve ali e dá segurança jurídica, que é o principal meio para que não tenha nenhum problema no futuro. De nada adianta fazer um acordo sem que vocês tenham segurança jurídica. Aqui o presidente do CNJ e o Corregedor Nacional de Justiça, eles colocam por que se chegou até essa resolução. De tanto que o juiz X pensava Z, o tribunal lá do Rio de Janeiro pensa de uma forma, o tribunal de Santa Catarina pensa de outra. Alguém precisa pacificar, alguém precisa pôr um ponto final de como vai ser daqui para frente. E a resolução, ela diz ali no artigo 1º, os acordos extrajudiciais homologados pela Justiça do Trabalho terão efeito de quitação ampla, geral e irrevogável, nos termos da legislação em vigor, sempre que observadas as seguintes condições. Ou seja, o que o CNJ está falando? Se tu seguir o que eu estou dizendo aqui, advogado, empresa, é para ter quitação ampla, geral e irrevogável. Então, segue
o que eu estou dizendo aqui. Vejam que em 2017, com a reforma, já tinha essa discussão. Ela permitiu o acordo extra, mas não foi suficiente. O STF ele vem há algum tempo já se debruçando com diversos pontos da reforma trabalhista. E o STF está entendendo pela constitucionalidade de vários dispositivos. Então, aquela discussão se aplica, se não se aplica, já está pacificada em vários dispositivos. O acordo extrajudicial é um deles, mas a empresa tem que observar obrigatoriamente esses requisitos. Inciso 1º, previsão expressa do efeito de quitação ampla, geral e irrevogável no acordo homologado. Ou seja, não adianta nada um empregador que tem um empregado, um gerente, um cozinheiro com bastante tempo de casa, fazer o acordo e não constar no acordo que está sendo dada quitação ampla, geral e irrevogável. Se não constar, vai estar sendo quitado só o que está sendo objeto do acordo. Uma gorjeta, eventualmente, alguma diferença, uma hora extra, um intervalo entre a jornada, é só o que está sendo postulado no acordo. Então, tem que ter muito cuidado para que conste de forma expressa quitação ampla, geral e irrevogável. Por isso, e aí vocês vão ver o inciso 2, que é exigido que o empregado tenha outro advogado ou outra advogada que não faça parte, que não tenha vínculo societário com o advogado ou advogada da empresa, porque é ele que vai dar essa assistência. Então, o CNJ está privilegiando, ao contrário do que aconteciam muitas vezes com alguns juízes, que tu está assistido por advogado, ele te explicou, ele te orientou o que tu está fazendo. Então, tu sabe o que tu está fazendo. Né? Não é um acordo que o empregado está desassistido. Não. Obrigatoriamente tem que estar com o advogado. E aí é o inciso 2. Assistência das partes por advogado devidamente constituído, ou sindicato. O sindicato também, tá? E aí é uma inovação que antes não tinha. O sindicato pode também celebrar esse acordo extrajudicial. O empregado vai lá, o sindicato dos empregados, olha, a empresa quer fazer um acordo comigo, o contato deles é esse, do advogado é esse, e eles entram em contato. Também é uma possibilidade. Vírgula, vedada a constituição de advogado comum. Ou seja, não pode o mesmo advogado para empregado e empregador. Tem que ser advogados de escritórios diferentes que não tenham nenhum vínculo, para evitar qualquer tipo de discussão. Inciso 3, né, que às vezes acontece, principalmente quando tem menor aprendiz, e dependendo, né, do volume de empregados, a empresa obrigatoriamente tem que ter o jovem aprendiz, e alguns restaurantes, inclusive, que a gente assessora, tem ali assistência pelos pais, curadores ou tutores legais em se tratando de trabalhador menor de 16 anos ou incapaz. Então, nesse caso, vem mais um requisito. Quer fazer um acordo com aquele jovem aprendiz que dá com pouco, fez hora extra, o jovem aprendiz a lei não permite, quer fazer, ok. Mas, além do advogado, tem também que ter assistência pelo pai, curador ou o tutor, que é o responsável legal, por aquela criança. Inciso 4, que aqui pode dar um pouquinho de discussão. A inocorrência de quaisquer dos vícios de vontade ou defeitos dos negócios jurídicos de que cuidam os artigos 138 e 184 do Código Civil. E que diz o artigo 138 do Código Civil? São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. É difícil de entender, mas o que está querendo dizer esse artigo? Olha, para vocês entenderem bem o que diz esse artigo. O empregado teria lá, enfim, direito a ter um valor alto em relação à jornada para receber. 50, 60 mil. Aí a empresa vai pagar R$1.000 para ele. R$1.000. Opa, o juiz ele vai olhar, analisar esse acordo diferente. Ah, trabalhou 5 anos, tem uma alegação de que é gerente, né? A empresa está aqui fazendo um acordo extrajudicial com jornada. Ele vai ficar meio assim, tá estranho, tá errado. Pode ser anulável o acordo. Ou quando emana de alguma coação, né?
alguém obriga o empregado, ó, ou tu faz o acordo, ou tu vai continuar trabalhando, ou também na seguinte situação, se tu não fizer o acordo extrajudicial, eu vou te transferir lá para a filial da Zona Norte, eu vou te colocar a trabalhar lá na cidade de Cachoeirinha. Se acontece alguma dessas situações, aí o acordo não tem nenhuma validade e mais, a empresa ainda pode sofrer alguma sanção, né? O artigo 184, ele fala o seguinte: respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. O que é isso aqui? Faz um acordo amplo, quitando uma série de direitos. Ok. O juiz ele pode interpretar no seguinte sentido: olha, vou respeitar o que vocês acordaram, mas eu não vou homologar essa parte aqui que está dizendo que tu está dando quitação por uma eventual doença ocupacional. Tendinite, bursite, que acontece, infelizmente, com frequência, a depender do caso concreto, não poderia. Aí vem o parágrafo único, que diz o que não pode, de forma alguma, ser objeto de acordo extrajudicial. Ou seja, se você é empregador, chama o teu empregado ou a tua empregada, vai fazer um acordo extrajudicial. Se está dentro do que a gente vai ver agora, o acordo não vai ter nenhuma validade. Ele não vai dar quitação, a empresa não vai ter segurança, vai gastar com advogado, vai gastar com custas processuais e não vai atingir ao fim, que é ter segurança jurídica. A quitação prevista no caput não abrange pretensões relacionadas a sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas ou que não estejam referidas especificamente no ajuste entre as partes ao tempo da celebração do negócio jurídico. O que é isso aqui? O que o CNJ está querendo dizer aqui? Eu não posso dar quitação de uma doença ocupacional que o empregado nunca nem teve ciência. Eu não posso dar quitação de forma nenhuma sobre doença ocupacional. O que acontece? Muitas vezes o empregado ele é despedido ou pede demissão, enfim, descobre 6 meses depois da demissão, começou a doer o pulso, começou a doer o braço, vai no médico, vai no ortopedista, começa a fazer fisioterapia. Qual é a relação? Relação com o trabalho. E aí a empresa pode eventualmente ser demandada por uma alegação de doença ocupacional desenvolvida no trabalho. Se no acordo extrajudicial constar expressamente o que pode englobar uma bursite, uma tendinite, ele pode ser homologado. Agora, o que não pode é constar de forma ampla toda e qualquer doença ocupacional. Se alguém eventualmente aqui já enfrentou alguma ação trabalhista, é muito comum na prática, quando a gente faz um acordo e a gente trabalha dessa forma, olha, a gente quer dar quitação também de doença ocupacional ou alguma alegação acidentária. Os juízes homologam. Mas o CNJ, por um acordo extrajudicial, entende que não. Tem que ser específico qual é a doença ocupacional. Tu não pode fazer ele de forma global, indistinta, genérica. Aí não. Esse acordo ele não vai ser homologado. E a gente sabe que acaba tendo uma incidência alta, né? A depender uma série de situações com o trabalhador ou a trabalhadora que trabalha no ramo. Então, não seria possível essa quitação. Essa é vedada. Inciso 2. Pretensões relacionadas a fatos ou direitos em relação aos quais os titulares não tinham condições de conhecimento ao tempo da celebração do negócio jurídico. Bem objetivo. O que está querendo dizer aqui? Eu não posso dar quitação, por exemplo, vai sair o dissídio mês que vem, maio, julho, eu não posso dar quitação de algum direito que esteja previsto lá no dissídio, porque eu não tenho conhecimento hoje, 27 de janeiro, desse dissídio. Né? A convenção coletiva, ela ainda não foi feita. Então, eu não posso dar quitação de algo que eu não conheço. Eu não posso dar quitação de algo genérico. Por exemplo, eu não posso dar quitação ampla e restrita. Não posso. Não posso. Isso eu não posso. Né? Se eu não tenho conhecimento daquele fato ali, eu não posso dar quitação. O juiz ele não vai homologar. Inciso 3º. Pretensões de partes não representadas ou substituídas no acordo.
O que é isso? Tu faz o acordo com o chefe de cozinha, com o líder. Esse acordo vai englobar todo mundo que era subordinado a ele. Todo mundo que é subordinado a ele também está valendo. Não, ele é pessoal. É somente para o empregado ou para a empregada. Não tem como colocar mais alguém. Não tem como fazer um acordo extrajudicial também, embora não conste aqui, mas processualmente não seria possível. A gente vai demitir hoje um setor. Eu quero fazer um acordo só com esse setor inteiro, todo mundo junto. Não pode. Isso não tem possibilidade. Tem que ser acordo individual, cada um deles, e cada um vai ser levado à homologação pelo judiciário. Inciso 4. Títulos e valores expressos e especificadamente ressalvados. O que é isso? Estou fazendo acordo, vírgula, mas ficou aquela parcela de prêmio lá que, nesse momento aqui, eu não quero fazer acordo. Eu vou fazer acordo e depois a gente vai conversar com a empresa, ver o que a gente consegue fazer. Se constar reserva, ou, por exemplo, até mesmo a rescisão, a rescisão eu não vou homologar. Se constar, não está valendo, né? Depois, a mesma resolução, ela prossegue, né? O que ela diz? O artigo 2º. Ela já diz o que acontece se o advogado, o empregado, o advogado da empresa, não observarem o que está nessa resolução. Os acordos que não observarem as condições previstas no artigo 1º têm eficácia liberatória, restrita aos títulos e valores expressamente consignados no respectivo instrumento, ressalvados os casos de nulidade. O que está querendo dizer aqui? Olha, tu não observou o que eu falei ali. Então, assim, eu só vou homologar. E isso é hoje, tá? Para vocês entenderem, a grande maioria dos juízes no TRT4, eles dão quitação só do que está sendo postulado no acordo. Eles não dão quitação ampla e restrita do contrato de trabalho. A resolução que a gente está falando aqui, ela vem em sentido oposto. Ela diz que se constar, é para dar, né? E é o CNJ que está falando. Alguns juízes dão, mas a grande maioria não. Santa Catarina já é um pouco mais flexível, costumam dar essa liberação total, mas aqui no TRT4, que é o nosso tribunal, não tem a eficácia geral. Como é que está hoje? Eu vou falar um pouquinho, mas no final, se o que a gente está falando aqui já chegou, já teve alguma discussão, é no TRT4. Artigo 3º. A homologação de acordos celebrados em âmbito extraprocessual depende da provocação espontânea dos interessados ou seus substitutos processuais legitimados. Substituto processual é sindicato, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, né? Aos órgãos judiciários legais ou regimentalmente competentes, incluindo centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas da Justiça do Trabalho, Sejusc. Quem é que vai homologar? É o juiz do Sejusc. É isso que a resolução está dizendo. Tem a vara do trabalho? Tem. Mas para evitar mais um processo, mais um acordo na vara do trabalho, o Sejusc, né, vai ter essa competência. O Sejusc funciona muito bem aqui no âmbito da RT4. Quando o advogado mostra interesse em conciliar, obviamente, da melhor forma que atenda tanto o seu cliente e também a situação do processo, o Sejusc, ele homologa o acordo. Então, o Sejusc, a gente tem bastante contato, a gente faz bastante acordo, então tem funcionado aqui no nosso ETRT4, né? Na hipótese do caput, prossegue o parágrafo 1º, a provocação pode se dar por iniciativa de qualquer dos interessados ou seus substitutos processuais legitimados, ou de comum acordo. O que é esse comum acordo, tá? O comum acordo é advogado conversa com advogado, todo mundo assina a minuta de acordo, todo mundo lá assinou, olhou, analisou, leva para homologação, chega já em seguida, peticiona, juiz, eu concordo, e ok. Como é que é esse procedimento? Né? A resolução não fala. Então, fica um pouco a critério do juiz competente para homologar o acordo. Tem juízes que, a depender da minuta de acordo, faz a homologação direta, sem necessidade de audiência. Tem outros juízes que eles querem ouvir, né, a pessoa, o trabalhador ou a trabalhadora que está fazendo o acordo. Eles querem ouvir, eles
partem do pressuposto que é importante ouvir e não ficar só com o advogado. E eles perguntam se sabe o que está sendo feito, como que se deu essa homologação e homologam. Então, depende, aí, claro, do juiz que receber esse acordo. No parágrafo 2º, no contexto das mediações pré-processuais trabalhistas, envolvendo interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, né, aqui já é uma questão mais de uma ação coletiva, quando envolve toda uma categoria de empregado. Isso aqui é muito interessante também, que tu pode fazer um acordo extrajudicial com o Ministério Público do Trabalho ou com o sindicato. Aqui a gente já não está falando do empregado individual, aqui a gente está falando do direito homogêneo, que é igual para todo mundo. Por exemplo, uma empresa que todos teriam direito a receber insalubridade, o Ministério Público do Trabalho está lá, está querendo fazer um TAC, e tu quer evitar um passivo global, tu pode. Isso é muito importante. A empresa é bem interessante, essa possibilidade que antes não tinha como. Então, quem é que vai estar do outro lado? Não é o advogado do empregado, é o Ministério Público do Trabalho, né? Que ele pode fazer um acordo e evitar uma ação civil pública, até mesmo quando acontece bastante TRI, que a gente sabe que tem, pode-se também se chegar a um acordo, enfim, evitar, né, um passivo que a gente sabe que acaba acontecendo, tá? O parágrafo 3º, ele fala o seguinte: é vedada a homologação apenas parcial de acordos celebrados. O que está querendo dizer esse parágrafo 3º aqui, ó? Ou eu não posso escolher o que eu vou homologar. Por exemplo, a empresa chegou no denominador comum, colocou uma série de direitos lá, enfim, uma série de verbas. Aí o empregado, essa aqui eu não quero, essa eu não concordo, essa aqui eu não vou querer, eu acho que está errado. Não, então não é vedado o acordo celebrado, não tem como, é parcial, não tem como, tá? E aí vem o artigo 4º. De maneira a aferir o impacto sobre o volume de trabalho dos órgãos competentes, as normas da presente resolução, nos primeiros 6 meses de vigência, só se aplicam aos acordos superiores ao valor total equivalente a 40 salários mínimos, na data da sua celebração. O que está querendo dizer o artigo 4º? Tá? E aí vem, eu disse lá no início, como é que está hoje, Matheus e Lídia, essa questão? Será que está tendo essa eficácia plena que muito se falou, muito se divulgou? Se for superior a 40 salários mínimos, e vejam bem a importância para uma empresa de um acordo extrajudicial. A gente está falando de 40 salários mínimos. Imagina se esse passivo, né, entre aspas, de 40 salários mínimos, acaba virando uma ação judicial, né, litigiosa. 40 pode virar 80. Então, a importância de fazer o acordo extrajudicial para evitar litígio. É bom para todo mundo. Conciliação é boa. Evidentemente que se não tem nenhuma possibilidade, enfim, não. A justiça está lá e não é algo que a gente possa evitar. Mas é importante o acordo. Por enquanto, essa resolução, tá, é para acordo, né, superior ao valor total equivalente a 40 salários mínimos, na data da sua celebração. Depois, vai ser feito um novo estudo. Será que deu certo? Como é que os tribunais se comportaram? E aí se volta a aplicar na íntegra essa resolução. Então, assim, é importante, evita passivo, evita, muitas vezes, a depender do que está sendo postulado, e a gente fala muito sobre gerentes, sobre MEIs, que a gente sabe que tem, a depender do que está sendo postulado, pode ser uma condenação extremamente alta, e a empresa pode acabar tendo sérios problemas, né? Rescisão. Vocês viram ali que ela não fala, a resolução, ela diz o que não pode. Em momento algum, ela diz que não pode rescisão. Pode ser um empregado com alto salário ter uma rescisão superior a 40 salários mínimos. E a gente entende, o empregador, que, vou pagar um valor alto para o empregado. Tudo bem, é um valor alto. Eu gostaria de ter um pouco mais de segurança do que eu estou pagando, para mim não ser demandado. Então, ela não diz que não. É possível? Em um primeiro momento, nos parece que sim. Mas a gente ainda não tem, ao menos em termos do TRT4, né? E em nível Brasil também, pelas pesquisas que nós fizemos, ainda não tem nada, algum juiz dizendo, não, eu não vou homologar. O que temos hoje é a resolução, ela está em vigor, evidentemente observando ali a questão dos 40 salários mínimos, mas ela está em vigor. Fora a resolução, aí vem o que a Lídia conversou conosco ali no início, que é o acordo extrajudicial, que também tem sido feito
com uma certa frequência na justiça. Tem dado certo, a gente também tem dado certo para nós, nunca tivemos nenhuma situação, nenhum problema, né? Porque basta seguir a lei, é um acordo de vontade entre as partes, tem que ser respeitado. O empregado quer receber aquele valor, quer fazer aquele acordo, quer evitar uma ação, quer, a empresa também quer. Então, todo mundo quer fazer o acordo, não vejo por que não ter uma homologação, mas polêmica se instaurou e foi necessário que o CNJ fizesse, por meio dessa resolução, colocasse um freio. Espera lá, vamos uniformizar o que está acontecendo aqui para evitar mais e mais ações. Então, essa é a principal alteração que a gente tem hoje, né? No final do ano passado. A gente está à disposição para dúvidas, enfim. Uma questão recorrente que nos perguntam, ele é MEI, ele não tinha carteira assinada, ele é um consultor nosso, nutricionista, que acontece bastante. 2 vezes por semana estava aqui dentro da empresa, e agora estou com medo. Vai que entra com uma ação trabalhista, alegue que era subordinado, que o fulano era o chefe, que recebia ordens, e eu tenho uma demanda. Eu posso evitar essa ação trabalhista? Posso evitar esse reconhecimento de vínculo de emprego? Posso. Como? Faz o acordo extrajudicial, conversa, e nesse acordo coloca. As partes declaram que a relação não era de emprego. A Justiça do Trabalho ela tem competência para julgar toda e qualquer relação de trabalho em sentido amplo, não só em relação de emprego. Até 2004, já faz um tempo, sim, era só carteira assinada. De 2004 para cima, toda e qualquer relação de trabalho, a Justiça do Trabalho tem competência para julgamento. Então, a gente permanece à disposição de vocês também, dúvidas, sempre uma alegria conversar um pouquinho, é um tema bem importante e que gera muita dúvida. E que todo empresário quer é segurança para o seu negócio. Ele não quer pagar agora e ter que pagar depois. Ninguém quer isso. Temos mais algumas dúvidas, pessoal? Eu tenho 2 perguntas aqui, já formuladas. A primeira do Túlio Nunes, tá? Que foge um pouco ao tema, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o tema, porque ele fala assim nos FRI, né? Quem não tem FRI no seu estabelecimento, né? Quem ainda não usou o contrato de intermitente para substituir a contratação dos FRI. Hoje a lei permite, né, que a gente contrate através do contrato de temporário, né, o intermitente, o trabalhador intermitente, para ter segurança nessa relação. Então, como é que ele pergunta assim, como é que fica para registrar o pagamento freelance para evitar problemas futuros? É possível? Bueno, os freelancers, né, a gente recomenda, se vão pagar por PIX, por depósito bancário, sempre documentar para que no futuro a pessoa não venha dizer que não recebeu, ou que recebeu só por 3 horas, não recebeu por todo a turno que trabalhou, né? Então, a gente recomenda, se não está dentro do contrato, né, do contrato intermitente, que os FRIs sejam pagos especificando, discriminando a quantidade de horas, o horário de trabalho e o dia que trabalhou. Eu trabalhei no dia tal, das 8 às 12 e das 13 às 16 e recebi o valor de tantos reais. Tá? Essa é a maneira da gente dar assim uma recomendação. Não, essa não é a mais segura, a gente sabe disso, né? Mas já que vai pagar o FRI dessa maneira, tentem pelo menos discriminar no recibo o que está sendo pago ali, o dia, a quantidade de horas, né? Mencionar de repente o horário da pessoa, né? Essa foi a primeira pergunta. Se eu de repente tiver uma dúvida maior em cima dessa pergunta, por favor, fica à vontade. Depois a segunda pergunta é da Elisandra Farias, tá? Como é que ela faz para encerrar um contrato MEI? Tá? Bueno, contrato MEI, se foi um contrato iniciado, um contrato particular, um contrato individual, particular, entre empresa e o MEI, ele deve ter ali as cláusulas para
para encerrar o contrato, né? Deve ter um aviso prévio, né? Tem que ser da mesma maneira que ele foi criado. Se criou um contrato individual ali, um contrato meio é um contrato de prestação de serviço, um contrato comercial, não é um contrato trabalhista, tá? Estou entendendo aqui que ele contratou um MEI, alguém, por exemplo, para dar uma assessoria no cardápio, alguém para dar um curso nos bares ali na hora de atender os drinks, né? Um coqueteleiro, um barman, alguém que deu um curso para como fazer um bom café, né? O MEI tem esse propósito, né? É um contrato comercial, vocês têm que firmar, tem que definir o que ele vai fazer, a quantidade de trabalho, né? Eu acho que quanto mais especificados esses contratos de MEI, melhor. A gente costuma sugerir que os contratos, né, primeiramente, identificar se realmente essa pessoa se enquadra como MEI. Porque, olha, o que a gente tem de reclamatória trabalhista, de gente contratando MEI para atividades assim que são atividades de um trabalhador normal, por exemplo, gente contratando garçom como MEI, tá? Gente contratando o rapaz do atendimento como MEI, né? Então, assim, muito cuidado, porque existem atividades no nosso ramo que se enquadram perfeitamente, né? Por exemplo, o pessoal que formula cardápios, que dá cursos, etc. e tal. Mas se é um trabalhador, né, que está contratado como MEI, mas que atua, digamos assim, quase igual a um trabalhador normal, como os colegas costumam trabalhar, aí nós temos um risco muito grande, tá? Os contratos, então, só para repetir, se foi privado, ele se encerra da mesma maneira que foi originado. Pega o contrato, vê as cláusulas ali e encerra o contrato ali, dá o aviso prévio, né? Por lei, temos que ter, né? E assim encerramos. Essa é a segunda pergunta. Vamos ver se temos mais aqui. Temos mais perguntas, Gabi? Pela inscrição, era apenas as duas. Mas, As sim, duas? Tá. Não sei isso, se mas alguém quer fazer uso da palavra, né? exato, já aí pode abrir o seu microfone e aí pode fazer a pergunta. Pessoal, aproveitem, porque é um tema importante. Depois vocês vão ficar com dúvidas e a gente vai ter que correr atrás da Lide e do Matheus aí para poder sanar a dúvida. Então, aproveitem. Giovanni, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora Lídia, eu já tenho um contato com a senhora, com o Legrand, que a senhora dá o suporte aqui. Ah, tá. Que bom, que ótimo, Giovanni. Que legal. Mas retomando ali o assunto de contratações MEI, tá? Aham, Eu tenho uma dúvida no seguinte: eu contrato uma chefe de cozinha sob contrato MEI. perfeito. Eu descrevo todos os detalhes que ela vai executar aqui dentro, mas dentro Uhum. desse contrato eu tenho que especificar, por exemplo, o acordo comum de férias, se a pessoa vai ter um recesso de férias, se vai ter um adicional de férias, isso tudo tem que especificar no contrato também. Olha, qual é a atividade dela? Qual é a função que tu contratou ela? A funcionária é essa, MEI? Qual é o cargo? Travou ali. Acho que é uma chefe de cozinha. Tá, chefe de cozinha. Tá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que identificar, e aí eu coloco a prova se realmente ela se enquadra como MEI, né? Se ela presta serviço todos os dias, se ela cumpre um determinado tipo de horário, se ela está ali respeitando ordens de vocês, me parece que a gente está entrando naquele artigo 3º da CLT, né? Que são aqueles requisitos que a lei entende que a pessoa não é um prestador, não é um MEI, não é um empresário, digamos assim, é um trabalhador, né? Cumpre horas, está ali, está todo dia ali, só emite uma nota fiscal só para uma empresa, né? Então, nesse ponto, né, eu questiono se esse contrato realmente pode estar enquadrado como MEI, tá? E aí, na verdade, MEI, quando a gente tem o MEI, na verdade, MEI não tem férias, né? MEI é como tu contratar um representante comercial, um corretor, né?
Tu contrata, por exemplo, assim, eu tenho aqui o prestador nosso aqui das mídias, é o MEI, né? O MEI, eu não pactuo férias com o MEI. MEI é uma empresa, não é pessoa, é um ente jurídico, tu entende? Tu está contando a empresa. Agora, se ele se enquadra dentro das atividades que a tua empresa depende para trabalhar, e nesse caso aí, chefe de cozinha, eu acho que ela está mais para trabalhador CLT do que MEI, né? Então, Entendi. eu ligaria o botãozinho aí do alarme, né? E de repente fazer uma reestruturação, né, dentro do teu RH, porque eu acho que daí nós temos um risco futuro, né? Uhum. Ou quando for encerrar, fazer um acordo extrajudicial, tentar organizar o passado. Isso aí é uma bola de neve. Né? Sim, sim, eu fico preocupado nesse sentido, pelo proprietário ter feito esse acordo e não tá bem claro num contrato, entendeu? Eu entendo que MEI não recebe umas férias, mas tipo assim, preciso tirar uns 5 dias para descansar e retomar minha atividade. Eu entendo que isso não se enquadraria numa função tão operacional, né? Que demanda dia a dia dentro da empresa. É que MEI não tem férias, né? MEI é um ente, não é pessoa. Pessoa tem que ter férias, tem 30 dias que a lei fala, mas empresa não. Porque a empresa, para ser MEI, né, mesmo que seja um microempreendedor, ela pode mandar alguém no lugar dela. A pessoalidade, tu entende? No teu caso, ela não poderia mandar a tia dela chefiar a cozinha na quarta-feira, tá entendendo? Sim, porque é uma empresa, né? Com razão. Ela, tu entende? Ela é uma empresa, ela pode mandar, olha, eu não vou hoje, vai meu preposto, né? Sim. Mas eu ligaria o alarme aí para repensar se não é o caso de trocar ou reavaliar, enfim, né? Não, perfeito. E ela só dá uma nota para vocês, né? Sequencial, né? Isso. Isso aí Doutora, nós temos outra pergunta da Andressa Gomes. Tá, Olá. vamos lá. Qual seria a melhor forma de encerrar uma empresa sem processos trabalhistas? Questão dos funcionários atuais. Tá. Bom, para encerrar uma empresa, provavelmente, se tu não for vendê-la, se tu não for negociar ela, tu pode transferir a empresa, vender a empresa, vamos trabalhar por hipótese, né? E automaticamente os empregados que constam ali seguirem com o novo proprietário, o que é muito comum no nosso ramo, né? Tu vai vender a operação, a pessoa que assume pega os funcionários, troca aqueles que são importantes para eles, enfim. Mas no teu caso, por exemplo, tu vais encerrar, né? Tu vais encerrar a tua empresa. Tu podes fazer como a gente recomendou, né? Fazer a rescisão contratual, né? Normal, encerramento das atividades, vai demitir eles, vai dar aviso prévio, tudo normal, como se fosse demissão, tá? E depois tu vais avaliar dentro desses empregados quais aqueles que te implicam o maior risco. E esses que te implicam o maior risco, tu conversar, trazê-los para perto e daí formalizar o acordo, né, extrajudicial, né, recomendando um advogado para ele, né, ou se ele tem um parente, um amigo que possa representá-lo, o teu jurídico vai entrar em contato com esse colega e vamos fazer, então, um acordo e juntar no processo e tu quitar o teu passado. Como o Matheus falou, não pode ser coletivo, se tu vai demitir toda a empresa, não pode ser coletivo, tem que ser um por um, né? Mas é uma avaliação, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar muito isso, né? Se realmente tu pode encerrar as atividades e não querer mais continuar. Tá? A Andressa, ela nos confirmou aqui que é a venda de operação para outra pessoa. A questão da rescisão, tem como acordar pagamento? Complementando ali o que a doutora Lídia falou, para a Andressa, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu do ladinho da gente. A Hyundai Elevadores em São Leopoldo encerrou as atividades aqui. E o que eles fizeram? Eles pagaram as rescisões normal para todos os empregados e pediram para que os empregados procurassem um advogado de sua confiança para fazer um acordo extrajudicial. Então, essa foi a orientação lá da Hyundai. Tu acha que tem algum valor a receber da Hyundai? Procura um advogado para fazer o acordo extra. Então, a Hyundai saiu aqui do Rio Grande do Sul e limpou o passivo dela fazendo esses acordos na Justiça do Trabalho de São Leopoldo. Tá? Sobre a tua pergunta ali de venda de operação, como é que funciona na CLT?
Se tu vende o teu restaurante para mim, Matheus, e eu vou continuar utilizando o nome da tua marca, o teu fundo de comércio, tudo que tu tem. Eu só vou virar o dono agora. A Andressa saiu e vai ficar com o Matheus. Como é que fica o passivo para a Andressa? A lei vai dizer que, nesse caso, como não teve solução de continuidade, que é um termo jurídico para quando a empresa para de operar de vez, é o Matheus que vai ser o responsável pelos contratos de trabalho ativos. Não é mais a Andressa. Quem foi demitido antes de tu vender para o Matheus, a Andressa continua tendo responsabilidade e o Matheus ainda tem discussão. Mas, via de regra, vendi o estabelecimento empresarial para o fulano ou para o ciclano, quem comprou se responsabiliza porque o contrato está em ativo. Então, outra pergunta, a questão da rescisão, tem como acordar o pagamento? Aí a gente entra no que a gente mencionou bem no iniciozinho ali. O nosso tribunal hoje é contrário, tá? A grande maioria não concorda com o pagamento de rescisão, mas a resolução do CNJ ela não veda. Porém, hoje a resolução está em vigor para acordos com valores acima de 40 salários mínimos. Tu até pode colocar no termo de acordo, mas possivelmente o juiz ele vai deixar de lado, não vai homologar essa cláusula da rescisão. E um detalhe, né? Quem vende a empresa fica responsável pelas dívidas trabalhistas durante 2 anos. Depois das reclamatórias trabalhistas, depois de 2 anos, quem vendeu daí deixa de ter responsabilidade, tá? Nos próximos 2 terás. Respondido então para a Andressa. Ela agradece. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a doutora Lídia e o doutor Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Lídia, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bom? Que bom que tu tá aí, que legal. Bacana. Tô aqui escutando. O assunto é extremamente importante, né? Super. Tá, e falar em homologação na justiça, tá? Por exemplo, eu tenho um funcionário que ele está há muito tempo na minha casa e ele quer sair de comum acordo, tá? E a gente vai lá fazer aquele acordo previsto por lei. Mas mesmo fazendo o acordo previsto por lei, o montante que eu tenho que pagar é muito alto porque ele está muito tempo na minha casa, tá? Aí eu vou fazer uma homologação na justiça, tá? Eu acordo um valor com ele e vou fazer esse acordo na justiça. O advogado ele não vai fazer uma petição de rescisão, ele vai fazer uma petição botando uma série de coisas que resulta no valor que eu tenho que eu vou pagar. Vamos ver, abaixo dos 40 salários mínimos, entendeu? Sei lá, vou fazer um acordo de 50 mil. Tá. Tu tá entendendo aí, dentro desse acordo, as parcelas rescisórias também? Na verdade, é um acordo da rescisão. Ele quer ir embora e eu não quero que ele vá. Ele quer ir embora, eu não quero que ele vá. Aí, mas ele me pede para fazer acordo, eu faço. Só que o valor é muito alto, eu tenho que parcelar. Eu não tenho como pagar isso à vista. Daí teria que demitir ele, então. Mas é pior ainda, né? Porque fica mais caro ainda. Então, eu não tenho como pagar de uma vez. Eu quero parcelar essa rescisão, vamos colocar assim. Se tu tem, assim, o teu caso, assim, para fugir do risco, o que eu faria? Eu pediria para ele entrar com pedido de demissão. Tá? Na justiça? Não, para ti. Tá. Vai pegar a rescisão dele, vai receber, e vai concomitantemente a esse pedido de demissão, ele vai ingressar com uma reclamatória, com um acordo extrajudicial. Tá, esse acordo judicial pode ser, então, valores referentes à rescisão. Pode, porque daí nós vamos, por exemplo, assim, ele vai pedir demissão, depois ele vai entrar com a reclamatória trabalhista e nós vamos converter daí a reclamatória trabalhista em rescisão por demissão, né? Convergem as partes que vai pagar para o reclamante o valor de tantos R$1.000, que seria isso e aquilo, bem discriminado, tá? Vamos colocar um dano moral no meio para tu descarregar o teu INSS, certo?
O que tu pagaria demitindo ele numa rescisão normal, optando por ele pedir demissão? O que tu está pagando agora no acordo agora extrajudicial, tu economiza bastante em recolhimentos previdenciários. Então, tu vai fazer essa petição em conjunto com outro advogado, vão juntar no processo de que rescindir o contrato, as partes declaram que se deu convalidam o ato por demissão pela empresa, como se a empresa tivesse demitido ele sacar o fundo. Ou nem precisa dizer isso, entende? A gente pode convergir que ele vai sacar o fundo, ou faz, de repente, uma petição bem esclarecida, dizendo para sacar o fundo, o aviso prévio que tu pagaria para ele seria assim, todo ele, mas tu vai pagar parcelado, faz em 10 vezes, por exemplo, todos aqueles valores que tu pagaria da rescisão, tu faz ali em 10 vezes e paga para ele, entende? E ele já saca o fundo dele. Outra opção que eu acho assim, que eu te recomendaria no teu caso específico, eu estou falando assim, falando no geral, tá? Mas nesse caso aí, poderia conversar com ele para ele fazer um mútuo acordo. E tu paga metade do fundo, se valer a pena para ti, metade da multa do fundo, metade do aviso prévio. Tá? Essa metade que falta do aviso prévio, essa metade da multa do fundo, em vez de tu recolher para o governo, tu paga para ele no acordo extrajudicial. Uhum. Tá, dá para fazer. Dá para fazer, a gente pode pagar lá, né? Daí tu pode, de repente, quitar intervalos, a gente larga um dano moral por isso, por aquilo, a gente pode também largar, assim, diferenças de participação no lucro, que não tem incidência, entende? A gente pode ajustar vários, digamos assim, vários pedidos ali no final para que tu não tenha incidência de GPS. Pouca coisa, a gente pode de repente pagar a diferença de hora extra nos últimos 5 anos, deixar um percentual das horas extras para constar que foi pago hora extra, para ter uma quitação formal delas, entende? Mas deixar um valor menor para elas, porque ele vai dar quitação geral e restrita, como permite a nova lei agora, tu entende? E aí paga o resto sob GPS, né? Para não ter incidência das guias de previdência social, né? Poderia ser feito assim também, né? É uma opção. O acordo mútuo, né? Ou ele pede demissão e a gente acerta tudo no acordo extrajudicial. Convalida, em vez de pedido de demissão, como fosse a dispensa imotivada, e o juiz emite no acordo o alvará para ele providenciar o seguro-desemprego, para ele providenciar também o saque do FGTS, percebe? Sim. O juiz emite, em vez de tu emitir as guias, o juiz manda fazer por alvará. Percebe? Entendi. Tá? Vai funcionar. E fica bom para ambos os lados. Exatamente, é uma maneira. Assim, eu acho que essa tua pergunta é bem pertinente, assim, é uma baita jogada, porque traz o cara para perto, acerta, vamos acertar, eu quero te pagar tudo que tu tem direito, mas tem que ser desse jeito, não pode ser do outro. Tô sem dinheiro agora, né? Tu quer sair, então vamos se organizar, vamos se juntar, entendeu? É isso aí. É isso aí. Tá, joia. Obrigado, deu uma luz aqui. Tá, alguém mais aí, pessoal? Doutora, nós temos a Tuane. Vou ler aqui rapidinho. Olá, doutora Lídia. Aqui no nosso restaurante, trabalhamos com um grande número de freelancers que giram durante a semana. Em média, eles vêm em 3 dias da semana. Nós sempre oferecemos assinar a carteira deles. Mas, como são jovens na casa entre 18 e 20 anos e fazem faculdade, eles acabam não querendo porque não tem horário disponível. Nós fazemos todo o pagamento nas segundas, via Pix, referente à semana anterior. Seria interessante fazer esse contrato intermitente? Olha, o contrato intermitente é como se fosse um contrato, é um contrato de trabalho, tá? Mas é um contrato de trabalho que o contador é que vai organizar tudo isso aí, não vai dar trabalho para eles, tá? Mas é o contador que vai montar isso aí e eles vão ter vinculação, né? A partir do momento que tu tem um acordo intermitente, o contador vai fazer o contrato, eles vão continuar prestando conforme o horário deles, conforme a conveniência deles, porém, para vocês, empresa, vocês vão ter garantia de que estão pagando dentro do que determina a lei. Eles, de repente, daqui a um tempo,
vão parar de fazer, não vão mais vir, não tem mais interesse, e também não vão poder brigar. Por quê? Porque tu pagou dentro do que determina a legislação, percebe? Então, eu sei que essa turma aí gosta de ter mais livre o seu tempo, é bem comum nessa área, essa atividade assim, mas vocês podem oferecer dessa maneira. Não, tu continua assim, tu continua livre para vir o dia que tu quer, porém, quando a gente combinar, tu vai receber pelo e-social, que o contador vai fazer, joga ali, integra ali, faz um recibinho, bacana. O importante é o contador colocar ali o horário dele de início, fim, intervalo, como tem que ser normal, para que vocês não corram risco no futuro. Essa é uma maneira bem segura de fazer. Muita gente está buscando o contrato de intermitência, porque é certo, né? É certo que tem dias que a operação precisa de gente. Então não precisa contratar alguém para ter mensalista aí, parado nos dias que não tem movimento. E aí, então, o contrato de intermitência vem justamente para suprir essa lacuna que o nosso ramo precisa, né? Do intermitente. E a empresa fica mais assegurada, que foi o que a Tuane colocou no chat ali, porque aí não tem discussão de vínculo de emprego, porque o contrato de trabalho intermitente, ele tem a carteira assinada, só muda a modalidade. Em vez de ser o mensalista, que trabalha 220 horas, ele é o intermitente. Então, não tem nenhum risco de um empregado entrar o FRIP de vínculo de emprego, alegando, eu trabalho 2 vezes por semana, sábado e domingo, como acontece. O intermitente, essa discussão é inócua, não tem essa possibilidade. Que bom que tu lembrou isso, Matheus, porque quando geralmente os intermitentes, os free entram, eles esperam assim uns 2, 3 anos para entrar. E quando eles entram na justiça, eles querem o vínculo como se eles estivessem trabalhando todos os dias para as empresas, entende? 8, fala que tinha hora extra, que tinha aquilo, sabe? Aí tem que correr advogado, catar testemunha, é uma confusão, aí, sabe? Às vezes dá uma... Aí, testemunha fica nervosa no depoimento, enfim. Então, quando eles vêm para a justiça, eles vêm com tudo. Eles, como diz na expressão na gíria, botam o pé na porta, né? E pedem tudo, do alfabeto A até Z. E a gente fica aí a dispor deles, à mercê desses pedidos, entende? Então, é bem, bem colocado, Matheus. Pede tudo depois, Mais alguém? Mais algumas dúvidas? E eu acho que quem quiser também, mais dúvidas depois, assim, agora não se lembra depois, a gente está à disposição, pessoal. Podem mandar pela Brasel aí, a gente responde, não, tá? Bem tranquilo, tá? Exatamente, a gente está à disposição para atender todo mundo. Qualquer dúvida, a gente entra em contato com a doutora Lídia. Já é novidade que a gente enche um pouquinho o saco deles, né? Mas nossos parceiros há muito tempo. E a gente está aqui para, né, garantir para todo mundo nessa nova atualização. Sim, a gente adora responder, adora ajudar, adora fazer o preventivo e recomenda que todo mundo procure sempre trabalhar de forma preventiva. No nosso ramo é importante o planejamento, né? O apoio aí, a Brasel dá um baita apoio. E para nós é um prazer, viu, Gabi? Não é encheção de saco, não. Bom, deixa eu aproveitar, para agradecer a presença, né, dos que se inscreveram, das dúvidas que tiraram, porque essa troca, ela é muito importante, ganham todos, né, porque às vezes não sabe muito bem como formular a pergunta, o outro pergunta e dá um insight para ele, e assim a gente vai ajudando um ao outro. E agradecer muito a Lídia e o Dr. Matheus, né, como a Gabi disse, já são nossos parceiros de muito tempo, né, já nos ajudaram em vários momentos. Às vezes o associado joga uma pergunta lá no grupo de associados, a gente vai correndo perguntar para ela e corre para responder para o associado. Então, assim, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, muito obrigada a todos que estiverem aqui e até a nossa próxima palestra. Isso aí, nós estamos à disposição, sempre. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau.